Ouvi falar, o meu tio tem uma empresa de software e eu acho que a dele se encaixa como monolito, O mas que assim, que meu conhecimento caracteriza um monolito? que caracteriza, olha, eu diria para você que seria só o core. É É, uma mas forma de explicar. Aqui você pode falar assim, ó, se eles perguntarem na entrevista, monolito são aplicações antigas em que não há separação física, separação física de funcionalidades. O que física, seria essa separação física? hum, Sabe quando você entra num repositório do Git, por exemplo, do GitHub, e tem vários repositórios, né? Por exemplo, sim, um está escrito front-end, outro está escrito back-end, sei. um está escrito consulta CEP, o outro está escrito cadastro de cliente. Melhor, vou mostrar. Eu peguei o código lá das empresas que eu trabalho, eu sempre pego o código para mim. Basta eu não falar para ninguém. Ninguém da empresa, claro. Tá vendo que cada um desses daqui, ó, tá escrito assim, ó, Banking API Gateway, Aham, Banking Card Admin Benefits BFF, Banking Card BFF, Banking Cloud Foundation, Banking Digital, blá, blá, blá. Todos eles começam com banking, só tem um pouco mais especificado aqui na segunda palavra, certo? certo. Significa que eles têm responsabilidades diferentes. Por exemplo, Banking Loan, trabalhei muito nesse projeto aqui, só pelo nome não dá para saber, né? Essa Loan é muito genérico, mas vou te explicar. O Banking Loan, ele cuidava do cheque especial. Uhum, O Banking Personal Loan, ele cuidava de empréstimos em geral. Por exemplo, consignado, de imóvel, tem mais. Tem um outro tipo lá, que era o próprio crédito pessoal também, e daí surgiu esse nome personal loan. Então, percebe que esse daqui cuida somente do limite mais, que é o cheque especial, e esse daqui já cuida de outros tipos de empréstimo. aham, Esse Loan Refinance, que foi o que eu mais trabalhei, ele cuidava de renegociação de dívidas. Então, quando alguém contratava um crédito pessoal e não pagava, ele entrava na inadimplência e o nome dele ia para o Serasa. Só que antes de ir para o Serasa, a gente oferecia opções de renegociação daquela dívida para o cliente. Então, o cara estava devendo R$ 1.000, aí ele não pagou, te oferecia, paga 800 em 2 vezes, está tudo bem. E a gente oferecia várias opções de parcelamento. Quem oferecia essas opções de parcelamento para o cliente era somente esse Loan Refinance. Às vezes a pessoa queria cancelar o cheque especial. Bank Loan, overdraft é cheque especial em inglês, cancel. Então percebe que cada um deles tem uma responsabilidadezinha separada? sim, Isso é microserviço. Isso é microserviço. Caso só tivesse um pacote, vamos supor que o nome desse pacote é esse daqui, ó, Idea Projects. Imagina que esse nome aqui é My Monolith Application, meu aham, monolito. E aí tudo tivesse dentro desse código, né? E aqui na raiz a gente tivesse um comando que a gente inicializava tudo de uma vez, aí era um monolito. Outra característica do microserviço. Todos esses serviços estão rodando em pods separados, em containers separados do Kubernetes. Todos eles estão em containers separados. Se eu derrubar o container desse daqui, por exemplo, loan control, se eu derrubar o pod dele, teoricamente, não é para afetar o funcionamento dos demais. Isso também é uma característica do microserviço. Mas uma coisa aqui, vou pegar um exemplo aqui da empresa, por exemplo.
Um microserviço conversa com o outro, faz aquisição para o outro. Pelo que eu entendi, eu acho que, se eu entendi certo, né? Você está falando de cai um, não deve cair os outros, mas pode afetá-los, né? Sim, teoricamente não deveria nem afetá-los, Nem porque existe afetá-los? nem afetá-los. São mecanismos chamados de resiliência, que chama. Então, mecanismos de resiliência e circuit break. Circuit break, resiliência, dados em caching, dados em filas, essas coisas são usadas para evitar que, caso um desses caia, os outros sejam afetados, ou pior, os outros sejam prejudicados. Ah, os dados em fila, acho que consegui entender mais. Então, por Sim. exemplo, o microserviço não deveria conversar diretamente com o outro, mas com uma fila que é que ele poderia publicar as mensagens ou requisições, Uhum. algo assim. Exatamente. A estratégia de fila é aplicável para aumentar a resiliência dos seus microserviços. Essa é a palavra que eles usam mesmo na literatura, resiliência. Aham, Resiliência basicamente derrubou um, ok, temos outros mecanismos para contornar isso. aham. Se não tem resiliência, vamos supor que a resiliência é zero. Esse Loandox aqui, por exemplo, ele é literalmente um microserviço de expor documentação. Concorda que isso não tem nada a ver com o cliente final? Sim, O cliente final nem usa isso daqui, é mais uma coisa interna. Se a resiliência das nossas arquiteturas de microserviço ou da nossa estrutura de microserviço for zero, vai ser uma coisa tão ruim que se eu derrubar esse Loandox aqui, que só serve documentação, os outros vão ser prejudicados. Quer dizer que a resiliência está zero, está muito mal desenhado. O ideal é que você possa eliminar qualquer um desses dos pods, derrubar qualquer um deles, e os outros vão continuar funcionando muito bem dentro de certas condições, né? Por exemplo, até 1 hora ele consegue funcionar e se recuperar mesmo com a ausência desse daqui. aham. Então, não deve impactar os outros. O ideal, isso é ideal, né? O real é diferente. O real é que o pessoal vai fazer tudo acoplado um no outro, vai fazer chamadas REST um para o outro, né? E quando a chamada REST não é concluída corretamente por indisponibilidade, aí quem chamou reclama também. Isso acontece muito nesses BFFs aqui, ó. Esses BFFs, se não tomar cuidado, eles vão ter esse problema. Porque o BFF ele vai fazer várias chamadas, vai chamar vários desses serviços. O ideal é que, mesmo que ele não consiga chamar todos, dentro do que ele obteve de respostas, ele consiga trabalhar. Não é um caso tudo ou nada. Ele pode obter resultados parciais. Um exemplo clássico do próprio aplicativo do BTG é que, às vezes, o personal era tão lento que demorava mais de 30 segundos para ele responder, e aí os produtos de crédito pessoal não eram oferecidos. Mas, mesmo assim, os demais produtos, que eram de refinanciamento, de renegociação e cheque especial, por exemplo, ou cancelamento de cheque especial, esses outros eram bem rápidos. Então, eles respondiam e os cards desses produtos eram ofertados lá no aplicativo. Mesmo que o do personal loan não tenha dado tempo de responder por estar muito lento. O errado seria se, por causa da lentidão do personal loan, nenhum dos outros foi acionado também, conseguiu exibir seus cards. Aí seria um bad design, seria um design ruim. Então, existem várias estratégias para coordenar os microserviços. Se você quiser ler um livro sobre isso, Microservice Design, e esse cara aqui, ele é o pai da criança. Ele que criou o conceito de microserviços. Esse cara, Sam Neill. Deixa eu mandar o link dele. Mas, assim, é uma leitura mais densa, né? Leva um tempo para você ler.
Tem outros tipos de microserviços que a gente acaba nem usando muito no dia a dia, mas só o fato de você ter começado a ler isso daqui já te diferencia também como profissional, porque você vai ter um conhecimento aprofundado do que é microserviço, que é a arquitetura principal no mundo hoje. Uhum. Né? Tem vários tipos, tem até traduções, acho que deve ter até para o português. Ó, não tem para o português, eu poderia falar com ele para eu traduzir. Depois eu vou falar com ele. Então, esse daqui é o livro. Te mandei no Zap. Não precisa comprar, tá? Tem de graça na internet, só você baixar no site Piratex mesmo. E isso daqui vai te dar um diferencial muito grande na carreira também, se você souber isso daqui. Beleza. Beleza? Então, quando eles se perguntam muito nas entrevistas, né? Se você já trabalhou com monolito, se você já fez migração de monolito para microserviço. Basicamente, o monolito é um aplicativo que carrega tudo de uma vez, e ele ou ele está ligado ou ele está desligado, não tem essa de modularizável. Aqui, por exemplo, a gente deu o exemplo, né? Cada um desses é um. Teoricamente, se eu desligar um, não deveria afetar os outros. No monolito, isso é impossível, porque o monolito é uma pasta só, e dentro dele está tudo. Então, se ele cai, tudo cai. Não tem essa de resiliência. Estratégia de resiliência não existe no monolito. Ele é uma coisa só. Se ele caiu, quebrou tudo. E todo mundo vai ficar sem poder usar o sistema. Já no Eu acho que microserviço, o sistema lá do meu tio é assim, desse jeito, monolito. ele não é como se fosse errado ter um monolito. Tem um momento dele que ele é útil, especialmente quando as aplicações estão nascendo. Só que o segundo passo natural do monolito é ser quebrado em microserviços. Aham. O próprio autor desse livro que eu mencionei, logo no comecinho ele fala exatamente isso, que o ideal é você nascer a sua aplicação como monolito, uma vez que você tenha um entendimento melhor do código, do que você está fazendo, de qual problema você está resolvendo, aí você começa a pensar em migrar aos poucos para microserviço. Então, o próprio pai da criança que é o microserviço, ele recomenda começar com monolito, depois com microserviço. Camadas de uma aplicação back-end. Já chegou a estudar isso? Também cai nas entrevistas. Não. Mas é a Model View Controller, Sim, muito bem. Essa daí é uma das mais famosas. arquitetura MVC. MVC. Model View Controller. Deixa eu ver se consigo dar um zoom nisso. MVC, não, MVC. Então, o Model View Controller é a mais usada no mundo, no back-end, no front-end, tem muito uso dela. Só para você ficar mais ciente do que ela é, mas que droga, ficou um... Criar meu TMV. O que é o model? O que você acha que é o model? O model é a camada que conversa com o banco de dados, que é responsável pelas queries. Sim, é uma forma válida de responder. Você também pode dizer que o model é simplesmente os dados. Os dados? Né? De onde vêm esses dados? Aí, sim, pode ser que seja do banco de dados, pode ser que seja do S3, por exemplo, da nuvem, pode ser que seja de um outro microserviço que vem para você como JSON. Então, o model não necessariamente são dados do banco de dados, mas sim também pode ser do banco de dados. Pode ser do banco de dados, de outros microserviços, da nuvem, do S3, de uma fila. E aí você vai manipular esses dados, modelar ele. Isso chama-se model. Você vai modelar ele para atender às suas necessidades de negócio. Porque esses dados, eles podem vir muitos dados que você não usa. Vamos supor que venha um JSON com 10 campos,
Mas para um caso específico, você só precisa de dois. Então, você vai criar um model que representa esses dois campos que você quer. E o view? Ah, viewer, view, eu acho que seria alguma coisa relacionado à interface. Talvez a parte que conversa no back-end, talvez a parte que conversa com o front-end. Isso. É isso que eu entendo. Sim, pode ser. Por exemplo, o JSON Tá. é um tipo de view. Por que que o JSON é um tipo de view? Porque quando você está conversando no back-end com o front-end, a, a visualização que você expõe para o front-end é um arquivo JSON. Então, view tem mais a ver com aquilo que é visto ou percebido de fora. Então, o back-end ele vai se mostrar para o mundo de algumas formas. Uma delas é através de JSON. Aham. Então, ele vai mostrar dessa forma. Antigamente, tinha algumas, ainda tem hoje, mas não é muito usado, algumas formas de você fazer a view via template end. Esse template end, ele era uma forma de você criar a tela mesmo, propriamente falando, com botãozinho, corzinha, Uhum. pelo back-end mesmo. É aquele Prime Faces e JFS que eu mencionei antes. Caramba, nunca vi isso. É, esse cara aqui, Prime Face, ó, Ultimate UI Framework. E não tem nada de Ultimate nele. É muito ruim. Hoje em dia, até que ele está mais moderninho. Ó. Ele tem integração com Vue.js, com React e com Angular. E com o próprio Java. E aí você pode criar o front-end, a Vue, pelo próprio código Java. Ele vai transpilar, o termo é esse, transpilar, diferente de Transpilar. compilar. É. Compilar é uma coisa, transpilar é outra. Transpilar é quando você pega um código Java e transforma ele em JavaScript, Aham. ou vice-versa. Isso é. O pessoal da internet não costuma falar tanto isso, eles costumam mais falar como se você tivesse condenado a usar uma linguagem pelo resto da sua vida. Né? Você aprende JavaScript, é só o JavaScript e pronto, acabou. No mundo real não existe isso, porque você vai lidar com vários projetos em várias linguagens. E algumas delas vão permitir que você até escreva em Java, por exemplo, só que na hora que você faz a transpilação, vira código React, ou código Angular, ou código Vue. E para o computador isso é um clique. Então não é como se você tivesse que aprender React para poder trabalhar com React. Você pode trabalhar com React através do Java, ou através do Kotlin. Isso é bem comum também. Então esse Prime Face é um exemplo desse template engine, e tem também o Timeleaf, também é outro exemplo mais moderno. Também tem esse mesmo papel. Você escreve, só que é ruim de escrever, mas você escreve ele assim, dessa forma, e isso daqui vai virar HTML. Então ele vai virar HTML, vai virar JavaScript, vai virar CSS, tudo por uma sintaxe específica que o Template Engine expõe. E o Timeleaf e o Primeface, o JSF, todos eles estão nessa camada de view. Só que hoje em dia eles são incomuns, a gente não costuma usar muito eles. A gente prefere que a nossa view seja via JSON. E Aham. aí, o front-end especializado em React, por exemplo, é que vai pegar esse JSON e deixar ele bonito. E ele também é um exemplo de view. Já o controller, a grosso modo ele é o endpoints, né? O que vai criar os endpoints, ou rotas, ele vai coordenar esses acessos via endpoints ou rotas. Basicamente é isso. Esse é o padrão dos mais usados no mundo. Tem outros, tem o
MVVC, que é do Android, tem variações, né? Mas esse daqui já é o mais usado. E ele tem essas camadas bem destacadas. Outra camada que você vai olhar, você vai perceber, é a de Service, Dollar, Service, Dollar e Service. Essa daqui. E aí tem os repositories também, que é a camada de acesso aos bancos de dados. Então, vai ter um controller que vai se comunicar com o service, que, por sua vez, vai se comunicar com outros serviços ou com os repositories, que são bancos de dados. Isso também a gente vai estudar. Aqui no Fundamentos de API REST, a gente já falou de CRUD, dos verbos também. Aham. Segurança, você já usou JWT? Não, eu até conheço, mas nunca, nunca trabalhei de fato, mexi com isso, eu mesmo, sabe? Ok. O JWT é o token mais usado hoje em dia. Ele não é o mais seguro, mas ele é o mais usado. Basicamente, ele é um JSON encodado, né? Ou criptografado, melhor dizendo. Mas ele é um JSON. Ele é isso daqui, ó. Ele é um header. Tá vendo que essa corzinha aqui é igual a essa daqui, ó? Aham, E tem um pontinho aqui. sim. Então, esse ponto ele separa o header. Hum, Esse daqui é o payload, ou by, a gente chama de by. Vê esse rosinha aqui. Deixa eu só tossir aqui um pouco. Pronto. Então, esse rosinha aqui no meio, ele é o payload. E o azul é a assinatura. Ela pode estar criptografada com a secret, se precisar. Posso digitar uma secret aqui. Tá vendo que cada vez que eu digito alguma coisa, muda esse azul? sim. Isso daqui é chamado de salt. Eu estou acrescentando um salzinho na minha criptografia para ela ficar mais forte do que já é. Sound. Esse salt são coisas aleatórias. Pode ser o movimento do seu mouse, pode ser uma coisa que você pensou agora, algo que você está olhando no seu ambiente. Eu posso digitar aqui, por exemplo, carteira. Tem uma carteira aqui do meu lado. Isso já é suficiente para reforçar a segurança dessa criptografia. Isso você vai usar em authorizations em requisições? Sim, no Insomnia ou no Postman, ele vai ser um better token. Se quiser ver Joia. esse better, Sim, 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 sim. Aham. pode ser, dependendo da aplicação também, pode ser que seja aqui, ou pode ser que seja no OAuth, dependendo da implementação. Mas você vai usar ele lá. Normalmente vai ter uma aplicação que vai gerar ele para você e ele tem um tempo de expiração, então ele não é válido para sempre. Ele tem um tempo de vida. Dependendo da aplicação, pode ser minutos ou horas. Isso a gente geralmente integra com alguma API ou tem que criar no próprio código? Do próprio código. Hum, Próprio código. Então, no próprio código, você vai ter um trecho lá que você vai declarar configurações relativas ao token, e o próprio código vai, na implementação, ele vai pegar isso de uma nuvem, por exemplo, ele vai pegar uma secret, e ele vai gerar, a secret vai ter um name e um password. E através do name e password da secret, a gente gera esse token. E aí esse token, ele tem uma validade, ele é usado pela própria microserviço. É como se o próprio microserviço tivesse acessado aquela abinha lá de autenticação do Postman, por exemplo, e inserido o token. Nesse caso, é o seu próprio microserviço que vai fazer isso. Programaticamente, né, que significa sem interação humana. O próprio código vai gerar esse token para ele,
E ele também é configurável no quesito de tempo de expiração, né? O código vai saber, já se passou 30 minutos desde que eu gerei o último token, e esse token ele tem validade de 30 minutos. Então, na próxima requisição, eu vou gerar novamente um novo token para utilizar. Isso daí fica um pouco complicado, mas é uma configuração que a gente faz só uma vez, praticamente, no início ali do microserviço. Depois a gente não precisa se preocupar tanto com ela. Mas o mais importante é entender que isso daqui é uma criptografia de 3 JSON. Um deles é o header, outro é o payload, e o outro é a assinatura. Ele vira um dado especial, que é esse final aqui. Exemplo mais prático. Lá no BTG, a gente tinha um token que a gente gerava ele assim. Dependendo da empresa, muda um pouco. Mas o token era assim. Então, o login era o CPF da pessoa, e o password era gerado através da nuvem, né? Vamos dizer que era um 234. Então, na hora que a pessoa ia fazer o login no aplicativo, era gerado um carinha desse daqui, um token JWT, com essas informações de login e senha criptografado da pessoa, entre outras coisas que tinha também. Com esse token, a pessoa conseguia fazer o login no app. Ela digitava o CPF dela e a senha, mas na prática, no back-end, era gerado um token desse. Aham. Cada E login, né? esse mesmo token utilizado também para fazer outras funcionalidades. Sim, não somente o login, mas também outras coisas, inclusive a comunicação entre microserviços. Aham. Essa aqui entra no quesito segurança e autenticação. Você sabe a diferença entre autenticação e permissionamento? A autenticação, acho que está mais relacionado para você acessar o primeiro acesso a alguma coisa. E o permissionamento é após você já ter acessado, quais funcionalidades você tem poder de usar. Excelente, é isso mesmo. Então, a autenticação, basicamente, você diz quem você é, e o sistema pode aceitar isso ou não, dependendo do sistema. Você pode não estar cadastrado, por exemplo, mas se você estiver cadastrado, aí você conseguiu dizer quem você é. E o permissionamento é como você falou. Mesmo que a pessoa tenha acesso ao sistema, não quer dizer que ela pode fazer qualquer coisa lá dentro. Ela pode ter acesso somente a coisas de leitura, por exemplo, não pode alterar nada. Ela pode ter somente o acesso read-only, né? Sem o create, sem o update, sem o delete. É isso mesmo, tá? Certinho. E só para você ficar sabendo também, que é importante saber, tá vendo que está escrito aqui Base 64? Aham. Isso daqui é um padrão de encode. Ele não é um super encode muito sofisticado, mas ele é suficiente para coisas mais simples. Se você abrir uma nota lá do que tá assim, Base 64 Decoder. Eu já usei muito isso aqui. Opa, Ó, eu uso você usa aqui no também? trabalho às vezes. Aham. Ótimo. Você usa em qual momento? Ah, eu uso, por exemplo, às vezes a gente vai configurar algum canal aqui para um cliente, né? Eu fazia isso bastante. E aí, criava ali no Postman um login e senha para esse cliente. E aí retornava já um base 64. Se eu precisasse descobrir de novo o login do cara e o login e a senha, eu precisava usar esse site aí, porque só tinha um base 64 disponível lá, entendeu? Muito bom. Eu Ótimo. precisava do login e a senha dele para poder acessar isso em outra plataforma que a gente usava aqui, plataforma do fornecedor. Entendi. Excelente. Então você já tem um uso para ele. Isso é muito bom. E você viu que quando eu fiz o decode, ele gerou um JSON aqui, igual aquele que está lá. Um Sim. JSON aqui, outro aqui.
E um terceiro aqui, só que ele está embaralhado, por conta dos caracteres de codificação de hash que é feito nesse ponto aqui. Hum. Pode virar outras coisas também. E é Aham. curioso que se a gente colocar só as chaves, né, ele colocar o encode, no caso, ele vai virar o EY. Opa, sem vergonha. Era para ele ter virado o EY. Não sei por que não virou. Deixa eu ver. Talvez tenha a ver com a codificação. Depois eu pego esse exemplo. Se Aham, bem que joia. eu tinha feito esse exemplo outro dia, tinha dado certinho. Mas dependendo da configuração que a gente aplica aqui, essa chave aqui, ele vira o EY. Por isso que todos esses tokens, o ponto que eu queria chegar é, todos esses tokens JWT, eles começam com EY. Então, se você vê um token baralhado assim, que tem EY no começo, e dois pontinhos no meio do texto, você já sabe que é um token que você pode usar para se autenticar em APIs. Isso é importante quando você está lidando com microserviços. Depois eu tento entender por que eu não converteu porque eu queria. Então, isso aqui entra na parte de segurança, né? O JSON você já sabe, já domina. Uhum. Agora, né, a gente vai começar a falar mais sobre o Spring Boot. Você viu que tem muita vaga, né? Para Spring Boot, Java. Sim. Então, é por isso que a gente vai focar muito nele. Tem diferença de Spring para Spring Boot? Ah, excelente. O Spring, ele é um termo genérico. Eles chamam de umbrella. Umbrella significa guarda-chuva. Aham. Não lembro se é com dois L's ou com... Ele é um umbrella, significa guarda-chuva. Então, o termo Spring, ele é um termo guarda-chuva para vários outros subprojetos. Spring Boot, Como no API, por exemplo? isso, exatamente. No caso, a palavra Spring está lá no topo, né? Aham. E aí vai ter nas derivações. Eu não encontrei uma imagem ainda boa como aquela do API para o próprio Spring. Vou procurar no Netflix. Mas vou citar só os mais usados e já vai dar para vocês verem a diferença. Ok? Então, esses aqui já são os mais usados. Tem outros, mas esses aqui já são os mais usados de longe. Então, o Spring, ele se subdivide em os outros, Spring Cloud, Spring Web Data JPA, Spring Web. Esse Spring Web é aquele que a gente fez o teste outro dia. E debaixo de todos eles, tem alguns componentes em comuns. Então, Spring Framework. Então, Spring Framework é um termo que define o que é comum a aplicações específicas do Spring. Mas o que a gente se interessa mesmo é esse daqui do meio. Esse daqui a gente não usa diretamente, na maioria das vezes. A gente usa esses daqui. E todos eles a gente chama de Spring. Se a pessoa perguntar especificamente, aí você fala, você já usou Spring? A pessoa vai perguntar na entrevista. Aí você fala, sim, já usei o Spring Boot, o Spring Data JPA e o Spring Web, principalmente. E aí você vai responder satisfatoriamente a pergunta da pessoa. Então, Joia. aqui a gente fala mais, né, da história desse framework, por que ele foi criado, que vai ser bem rápido. Depois a gente fala sobre como que ele é configurado. Depois, uma parte extremamente importante que é a injeção de dependência.
Esse conceito de injeção de dependência não é algo exclusivo do Spring, nem do Java, comum a várias linguagens. Injetar dependência. Dependências, no caso, não aquelas como do NPM, por exemplo. Aham. São dependências de objetos e tempo de execução. Isso envolve facilidade de manutenção no código, testes unitários, essas coisas? Correto? Exatamente. A injeção de dependência principalmente evita que você tenha que gerenciar a dependência manualmente. Um exemplo rápido. Quando você vai criar uma função, vou usar um Portugal. Que lá recebe, aí eu vou chamar o objeto que a gente vai receber de objeto obj x. E aí aqui seria o corpo da função, onde eu uso x para alguma coisa. Por exemplo, console. Para que isso aqui é um objeto, não é um primitivo, né? E esse objeto ele precisa ser inicializado para que eu possa injetar ele aqui dentro. Aham. Então, como que você, pelo menos no Java, eu esqueci como é que faz o JavaScript, mas no Java a gente faz o new, obj, né? Aí eu vou chamar ele de x, e aí eu tenho que extrair isso na variável. Então, eu vou colocar assim, obj, x igual. Então, esse aqui é a forma de inicializar no Java. Cada linguagem tem um jeito um pouco diferente. Mas você está inicializando aqui esse objeto. Eu precisaria fazer isso manualmente, para depois poder usar ele aqui dentro. Quando a Aham. gente usa um framework que tem a possibilidade de injetar dependência, a gente não precisa fazer esse carinha aqui de baixo. O framework entende que isso é uma dependência, ele inicializa ela para a gente e injeta ela aqui. Em outras palavras, ele faz aquele new que eu te mostrei aqui embaixo. Aham. Esse aqui. Então, o framework faz isso para a gente. Ele faz isso e injeta aqui na função que vai usar esse objeto. É, ele, ele vai pegar certinho o valor do objeto, por exemplo, tipo, o tipo do dado, né? Sim, Hum, ele vai cuidar de tudo isso. caramba, muito interessante. Aqui não tem injeção de dependência. Você acaba tendo que injetar. Antes de chamar a função, aqui em cima você inicializa o objeto. Mocar Aí, manualmente, né? colocar manualmente. É possível fazer dessa forma, só que fica difícil manutenção com o tempo. O, Nos primórdios da computação, a gente tinha que inicializar manualmente mesmo. Mas hoje em dia, com os frameworks, eles têm, a maioria deles já tem um sistema de injeção de dependência. Essa palavrinha injeção de dependência, ela também é acompanhada de uma outra chamada inversão de controle. Eu sei que é complicado, mas é mais difícil falar do que explicar. A inversão de controle. Eu, Por... eu li um, eu li um, acho que pode dizer que é um artigo no Medium sobre isso uma vez. Você lembra o que Injeção, que ele é? injeção de dependência, a inversão de controle. A inversão de controle, não me lembro. Ok. Ela é mais fácil do que parece. O nome parece complicado, mas não é. Inversão de controle, nesse contexto de injeção de dependência, significa simplesmente que, em vez do programador, ou do usuário, né, como a gente costuma chamar, parece que está falando de coisa de viciado em drogas, né? Mas, em vez do usuário da linguagem criar aquele new que eu criei agora há pouco, deixa eu ver se eu já tenho ele aqui. Ah, não tenho. Mas em vez dele criar aquele new, obj, para ir para uma variável, receber o new, obj,
Em vez dele fazer isso daqui, inicializar manualmente, ele inverte o controle. Ou seja, em vez dele, deve fazer isso, quem faz isso é o framework. É isso que significa inversão de controle. Só isso. É como se você, imagina que você está jogando um videogame, você está jogando um videogame, você está com o controle na mão. Em vez de você estar com o controle na mão, você delega isso para a própria CPU do videogame controlar o boneco para você. Aham. Esse boneco é o objeto, né, que você vai injetar. Sim. Então é um pouco difícil de escrever, mas fácil de explicar. E a própria CPU é o framework. Seria o É framework. seria o framework, exatamente. Então, nos primórdios, a gente não tinha essa possibilidade, não tinha um framework para fazer isso. Hoje a gente tem. O Spring não é exclusivo, o Spring ele tem injeção de dependências através dessas anotações aqui, por exemplo, de outras formas, mas isso não é algo exclusivo do Spring. Todas as linguagens de programação moderna têm um sistema de injeção de dependência. Muda só a sintaxe, né? Vai ser outras annotations, outras formas de fazer. Aí nessa parte aqui do controle de rotas, a gente vai criar um CRUD, que é o CRUD é o que a gente mais faz no dia a dia. Ou a gente está criando um CRUD, ou a gente está dando manutenção no CRUD, como a gente já falou Uhum. anteriormente. A gente simplesmente vai criar alguns com Spring, porque assim que você chegar no trabalho, você vai ter que fazer alguma coisa com algum controle. Algum tipo de controle que já existe, você vai ter que dar manutenção nele. A gente vai estudar ele mais a fundo. Você vai fazer um, inclusive, para deixar no seu portfólio. Depois a gente vai ver mais sobre gerenciamento de dependências. Essa parte aqui acho que você já está tranquilo, porque você já está acostumado com o NPM, certo? Aham. E no Go, você chegou a mexer com as dependências também de pacotes, com o mod, por exemplo, o Go Mod? Não. Não? Então, beleza. É que o Go também tem o equivalente do NPM dele. Ele pode baixar módulos. A gente tem que Eu, deixar bem claro essa eu parte. cheguei a usar o GVM. GVM, esse eu não conheço. É do É, Go, é né? o. Aham. É meio que o NPM do Go. Go version. Ah, não, acho que é o NVM, na verdade, do Go. NVM. Eu vi que tem um Go Version Manager também. Sim, você, Né? você usa ele para controlar a versão do Go, a versão da linguagem que você está usando, os pacotes e tudo mais, Entendi. É o iniciar a mesmo. aplicação. Você vai ver que depois de um tempo as linguagens são meio repetitivas, né? Elas têm os mesmos conceitos, mais ou menos, só muda os nomes. Aqui no caso do Java é o Maven e o Gradle. Eles fazem a mesma coisa que esse GVM, ou esse outro do Go, ou NPM, o Yarn, a mesma coisa. Aham. Só vai estudar ele para você ficar familiarizado mesmo. Depois a gente vai ver sobre o Spring Data JPA, que é uma forma de lidar com bancos de dados pelo Spring que facilita muita coisa. Tratamento de exceções, existem as boas práticas, né, para exceções. Isso aqui vai se aplicar a qualquer linguagem, não só ao Java. Toda linguagem tem tratamento de exceção. Criar exceção customizada também, não é tão difícil quanto parece. Essa parte que é uma das mais difíceis, que é sobre segurança do Spring. Hoje em dia, felizmente, a gente tem o ChatGPT que ajuda muito, mas antigamente era um parto para criar a parte de segurança no Spring. É muita coisa que a gente tinha que digitar. Hoje isso aqui já está mais fácil. E uma das coisas mais pedidas no mercado é teste unitário. Aí no seu trabalho tem teste unitário? Ah, olha, eu acho que em algumas partes, poucas partes do código, viu? Sim, é bem comum mesmo. Até empresas grandes têm deficiência do teste unitário. Mas a boa notícia é que se você sabe teste unitário, você é super valorizado no mercado.
Porque o teste unitário, ele previne bugs. Aham. Ele previne bugs muito bem. E ele permite que você desenvolva algumas coisas mais rápido. Porém, que é difícil de aprender no começo. Ele é como se você estivesse aprendendo outra programar tudo de novo. Se envolve TDD? Sim. O TDD, só que o TDD ele é mais um mito do que uma realidade. O TDD, o pessoal fala que é teste, driven, exato. Tem até o livro aqui do autor do TDD, é o Martin Fowler, que é atrás de mim. Só que isso aqui é mais um mito, na verdade. Eu nunca vi ninguém usando, de fato, o TDD em projetos reais. Eu só vejo em cursinho e artigo. Aham. Cursinho e artigo, por exemplo, usando exemplos de calculadora, por exemplo. Mas você diz usando como de fato deveria ser ou usando parcialmente? Até mesmo parcialmente, é muito raro ver. Hum, Muito menos, de fato, como caramba. deveria ser. Bom, mas, curiosamente, nas entrevistas, você fala que você usa. É, eu ia falar agora que no LinkedIn todo mundo tem essa skill aí, Né? Isso TDD. aqui é tipo um pecado contra o Espírito Santo. Você pode Jesus falou que você pode pecar várias formas de perdoa, mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, né? Aham. Esse TDD atingiu esse nível de religiosidade no meio dos devs. Se você falar mal dele, vai arranjar muitos inimigos e vai sair machucado. Na prática, nesses anos todos que eu trabalhei, eu nunca vi ninguém usando TDD. Mas nas entrevistas, todo mundo fala que usa. Aí eu era muito inocentezinho antigamente, eu falava a real, né? Ah, eu já ouvi falar desse TDD, eu até estudei, li o livro, é interessante, porém, na prática, eu nunca vi funcionar de fato. Inclusive, Eita, né, fica muito mais difícil o desenvolvimento. Ah, interessante o que você falou. É uma visão diferente, né, que você tem, muito legal. Que bom que você foi sincero. Mas para essa vaga aqui, a gente precisa de alguém que faça que use TDD. Então, perdi a chance ali na hora, né? Perdi a chance. Aí, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com algumas pessoas que trabalhavam nessa empresa, entrei em contato pelo LinkedIn, e perguntei, oh, vocês usam TDD aí? Aí a pessoa falou, não, que a gente faz teste normal, só depois que já implementou a feature. Que seria o teste unitário normal, diferente do TDD. TDD você faz o teste primeiro, e depois desenvolve. depois desenvolve. Trabalho dobrado. E aí eles falam, não, aqui a gente faz o teste depois que já implementou a funcionalidade. Ah, então vocês não fazem TDD? Eles falam, não. Ah, porque na entrevista me pediram que eu tinha que fazer TDD e eu não sabia, eu falei que eu não gostava de fazer TDD, eu só sabia fazer os exemplos do livro, e eles não gostaram. Aí eles falaram, ah, você tinha que ter falado que faz TDD, né? Eu tinha que ter falado que faz. Aí é que eu fui me tocar. E isso aqui é uma vaca sagrada. Você não pode tocar nisso, você não pode falar mal, nem nada. Se você for falar mal, você vai arranjar muito problema. Então, simplesmente você fala que sabe fazer o TDD e vai fazer o TDD. No dia a dia, ninguém vai te cobrar isso. Provavelmente, ninguém Aham. nem vai saber fazer isso. O que eu vejo de TDD de verdade mesmo é isso aqui, ó. Esse daqui eu vejo todo dia. Esse daqui é de lei. Esse é real, esse não é mito, não. A pessoa joga na main logo, na branch principal ali, já joga o código sem testar muito, já vai para a produção, torce não, cruza os dedos, né? Acende uma vela, reza para o santo e torce para que não dê nenhum problema. Esse aqui eu já vi muito. Mas, fora esses dois casos aqui, existem os testes normais de integração e testes unitários. Esses eu também sei ensinar.
Era uma coisa que eu estudei pra caramba. É um. Depois eu mostro o nome do site com um cara que eu aprendi. Esqueci o nome dele. Esqueci como se escreve o nome dele. Mas ele é um cara assim, que ele se especializou em testes unitários. Ah, não estou achando. É um nome da Polônia, é um nome muito difícil de escrever o nome dele. Mas enfim, é um cara que se especializou. Ele ensina muito bem testes unitários, testes de integração, e eu consegui aprender muito bem com ele. Na época eu paguei acho que R$ 600 na formação dele, formação bem completa, e eu fiz praticamente tudo, mais de uns 60% eu fiz do que ele ensinou. Os outros 40 eu vi que não ia precisar muito, por isso que eu não fiz. Mas eu consegui aprender muito bem esses dois pontos aqui. Inclusive, no trabalho, eu aplico eles e o pessoal valoriza bem, né? Que é um negócio difícil de acertar. Ok. Hoje Testes eu tô... unitários com o JUnit, que é o Isso. JUnit. Esse daqui a gente chama JUnit. 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 Tem também para o JavaScript. Ele tem um nomezinho diferente, mas é a mesma base. Aham. Muito do que a gente está aprendendo aqui, nessa lista, se aplica independente do Java e do Spring Boot. Eu fiz isso de propósito, porque eu sei que você já tem o conhecimento de JavaScript então, e Go, eu não quero desperdiçar esse conhecimento, eu quero criar, construir em cima dele também. Então, eu sempre vou tentar explicar de uma forma que também se encaixe no JavaScript e no Go. Esses aqui, por exemplo, existem sim no JavaScript e no Go. Esse daqui também. A única diferença é que não vai ser Spring Security, vai ser outro módulo do JavaScript. Aham. Banco de dados também não tem nada a ver só com Go e Spring ou Java. Banco de dados é um assunto até mesmo à parte, né? Por si só. Tranquilo. Você sabe o que é ACID Não. em contexto de banco de dados? Não. Beleza. Tem um aqui que eu vou colocar também, que é o otimização de queries. Opa. Nossa. Show de bola, hein? Esse aqui é excelente. Você já chegou a usar o Explain Analyze? Não. A gente vai fazer um exercício prático com ele. Mas quando eu era do suporte, é, sempre havia um problema aqui para o usuário, né? O usuário final tinha um problema. E aí, lentidão, alguma coisa assim. E aí tinha um dev aqui que ele fazia isso em algumas horas, otimização de queries, e resolvia. É muito valioso. Uma habilidade muito boa. E não é tão difícil, né? Porque é a ferramenta que ajuda a otimizar a query. Só que o pessoal não sabe usar essa ferramenta ou às vezes nem sabe que ela existe. Mas só para eu te dar um preview, ó, Display Analyze, né? Ele está colocando um tracinho ali, não sei por quê. Não sei por que está colocando um tracinho. Pronto. Então, Explain Analyze, ele é uma palavra-chave reservada dos blocos de dados. A maioria deles tem essas duas palavrinhas aqui, com poucas variações. Dependendo, por exemplo, se for SQL Server, pode ser que seja um pouquinho diferente o nome. Mas normalmente vai ter uma ferramenta de explicar e analisar. E aí você coloca isso antes da query, coloca assim, ó, explain analyze antes da query. Aham. Isso aqui já te dá acesso a um mar de possibilidades. Só porque você colocou esse explain analyze aqui. É que eu estou sem a ferramenta instalada aqui no meu PC agora, senão eu te mostrar. Mas aparece coisas novas quando você coloca esse explain analyze antes do comando, e não precisa ser só o select, poderia ser o update, delete, etc. E ele vai te dar insights de onde que está o gargalo na query. E ele vai te mostrar métricas
Ele vai te mostrar a parte da indexação, ele vai te dizer se ela está boa ou ruim, se ela falta algo, né? Se foi uma pesquisa que pegou do índice ou não, entre outras coisas. Então, ele vai te mostrar várias informações detalhadas sobre esse select aqui, e com essas informações você consegue otimizar a query. Eu vou te mostrar alguns exemplos práticos. Joia. Basicamente, a gente quer que a pesquisa seja feita com o índice. Porque a pesquisa, quando ela é feita com o índice, ela é extremamente rápida, é menos de milissegundos. Aí fica absurdamente rápido, que é o que a gente quer. Quando ela não é feita utilizando o índice, aí ela fica bem lenta, e aí a gente começa a ter problemas. Então, a gente acaba tendo que pensar bastante na indexação quando a gente está otimizando carries. Tem outras estratégias também, mas essa realmente é a mais usada, a indexação. Não é uma indexação qualquer, né? Que não adianta você indexar todas as colunas. Tem que ser feito um estudo com Spring Analyze para entender qual coluna que vale a pena indexar. Porque se você indexar tudo, ou indexar uma coluna errada, pode ter o efeito contrário, que acaba ficando mais lento. Essa parte que é bem legal. Entendi. Eu já dei muita aula disso no passado. Isso é de boa. Ok. Então eu vou te mandar esse documento aqui, acho que já te mandei. Já A gente mandou. vai estudar ele. Se você quiser estudar por conta própria nas horas vagas qualquer um desses assuntos aqui, pode mandar bala, porque esses assuntos aqui eles são comuns à maioria das vagas, né, que a gente tem no mercado. Ok? Não só essas de Java que eu quero colocar você. Então, todos esses termos aqui, pode pesquisar e aprender bastante. Vai ser útil. Fechou. Beleza. Ok? É isso por hoje. É, Alguma dúvida? bom, eu ia ver se você achar válido, eu ia apresentar a tela aqui para você, para mostrar a trilha de alguns cursos aqui de Java. E você vê o que que você acha. Bom, Vai acho dar. que dá uns 5 minutinhos, dá para matar. Tá, joia. Primeiro aqui tem esse Discord aqui, tem um tópico nele, que é cursos de Java. Ou será que era? Eu tinha visto nesse. Peraí, só um aqui. Fórum, dúvidas, estudos, não. Será que foi em outro? Não deve ser no Bitcode. Não, era nesse mesmo. Outro cara tava olhando hoje à tarde, meu. Eu não sei usar o Discord até hoje, acredito. Eu acho muito confuso. Acho que eu tô Ah, ficando velho. aqui. Sugestão curso Java. Vê se Tem tem um bastante do Nélio funcionalidade aqui pra Alves. mim. Mélio. É, Nélio. Nélio com N. Isso. Coloca Dev Superior, que também é o nome que ele usa no curso. Ah, vamos ver aqui. Ah, a busca do Discord é meio ruim. Passaram aqui do Dev Dojo. Não sei se você já ouviu falar. Ah, conheço. Esse daí é muito bom, só que ele é muito gigantesco. Ele é longo pra caramba esse curso. Esse cara aí, eu acho que é o maior do Brasil. Ele tem muito conteúdo, assim, mas é muita coisa que a gente não usa no dia a dia. É mais para quem Tá, quer se então. tornar um super especialista. Ó, pra você ter uma ah, ideia, ó, Maratona Java, 286 vídeos. É muita coisa, muita coisa. eu dei uma olhada hoje nesse Maratona Java dele. É, são vídeos assim de 6 minutos, ele explicando mais o conceito. 6 a 9 minutos. Mas Uhum. é bastante aula mesmo. É Cara, muita.
Nossa, que maravilha. Eu tô no chat geral aqui, por isso tem tanta coisa. Aqui começa os cursos. Vou. Ah, eu vi um conteúdinho ali do Lucas Cano e do Mano Devin. Tem. Fique Tá, aqui. longe, fique longe. É besteira, ó. Lucas. Peraí. Lucas Cano? É, Lucas Montano. Falei errado. Ah, o Lucas Montano. É, Lucas Lucas Mon... Montano e o outro é o Mano Devin, que é um que fica fingindo que é malandro. Ele tem uma touquinha. Sim, sim, sei. Pode ignorar totalmente os vídeos desses caras. Eles são totalmente besteirol. Tá? Tá, entretenimento, né? Entretenimento. Para entretenimento, beleza, estão fazendo um ótimo trabalho. Mas para trabalhar de verdade, Joia. ganhar dinheiro, aí não. Passaram. Passaram aqui alguns. Tá, eu acho que eu ia te mostrar nesse aqui, do Dev Dojo mesmo. Passaram aqui alguns online do ITA, né? Do Instituto ITA. Não sei Ah, se faria sim. sentido. E esse rapaz aqui parece que ele tem bastante conhecimento. Ele passou alguns aqui. Não sei se você Hum. Ah, conhece algum. esses do ITA, deixa eu ver. Ah, do Coursera, eu fiz esses daí. Eu só não fiz esse de desenvolvimento ágil, mas o de orientação a objeto e o. Ah, tem um outro que eu fiz do ITA, que é o do teste unitário também. Esse Java Essentials eu não fiz. Esse do Linux Tips pode ignorar também, que é o cara que fica tomando cerveja nos vídeos, eu odeio gente que bebe. Eu não, eu tenho raiva de gente que bebe álcool. Não sei. Então, não é bem uma análise qualitativa dele, mas é mais preconceito mesmo. Eu vou te passar um aqui que vai ser perfeito. Mas ainda tem. Aqui é mais fácil de olhar, porque já tem a grade aqui. Mas, Joia, pode mandar o seu aí. É só se você achar algum aqui que faça sentido. Se tiver o do Você Nélio talvez. Alves, do Dev Superior, eu O do recomendo Nélio? muito fechar. Opa, esse aqui não. Tá, tô no Polemic. Não, esse aqui é de filme. Polemic. Aí, vamos ver. Nélio. Isso. Nélio Alves. Eu acho que vai ter só esse. Ah, aqui esse professor, o Nélio Alves, ele também ensina C Sharp e lógica de programação. Por isso que apareceu esses dois aí. É, É esse professor mesmo, só que a gente está de olho no de Java dele. Digita Dev deixa Superior, eu. Deve. Assim ou junto? com espaço. Tá. Deve superior. Ah, Não. não tem. Eu vou jogar Java aqui e se você reconhecer algum pela capa, Ok. tá? 127 horas. Esse aqui. Ah, Abre esse daí num novo link, tá, numa vamos lá. nova aba, quer dizer. Aqui é o introdução, protocolo Ah, HTTP, sim, sim, muito arquitetura, bom. construindo Você viu que ele REST. já começou com o protocolo HTTP? Aham. Isso é excelente. Trabalhando com Postgres, trabalhando com ETO, deploy do projeto. Parece um curso de um projeto, né? Sim, esse daí é ótimo. Já pela grade eu já percebi que ele começou com o protocolo HTTP, que é o mais importante. Joia. Boa sessão. Dá, Vou entrar aqui nesse canal. isso. Dá uma chance para esse daí. Se você não gostar Beleza. da didática dele, a gente vê outro. Tá. Ó, tem mais esses aqui. Não sei se você conhece Code Ah, o 3R. Coder. Conheço, ele é um Coder. concorrente meu. Ele é bom também, eu já fiz alguns cursos dele. Mas o dele é bem gigante. Tá, tem esse da Lura e, bom, acho que é isso. Pega Então é por esse, isso mesmo. para não se confundir, pega só um por enquanto, que é esse daí. Já está de bom tamanho. E eu vou te passar uma playlist aqui para você assistir também. Tá. Deixa eu só copiar o link aqui. Onde aqui arquiva. Arquiva isso. GitHub. Aqui em inglês, GitHub. SQL. Fechou. Isso. Esse que eu te passei, pode deixar ele de background por enquanto. Foca nesse que você me mostrou agora. Até me manda o link quando você conseguir o link de download. Me manda o link também, que eu vou baixar ele aqui para mim para dar uma revisada. Esse aqui, curso de Java. Esse daí ele é gratuito no YouTube. E o cara explica muito rápido, ele fala rápido pra caramba, eu gosto disso. E ele explica muito bem. É um curso antigo, mas continua válido, tá? Continua válido. Uhum. Se ele falar alguma coisa sobre UI com Java, você pode pular, não precisa fazer não.
Tá. Outro importante, ele usa o Eclipse. Não é para usar o Eclipse, é para usar o IntelliJ. Tá. Tá? Como profissional, você deve ser capaz de usar qualquer ferramenta, seja ela o Aham. Eclipse, IntelliJ, o NetBeans ou Visual Code. Mas no começo, foca em dominar uma, no caso do mundo Java, domina o IntelliJ, que isso vai facilitar tudo para você mais tarde. Tá, fechado. Okay? E tudo que o Eclipse faz, o IntelliJ faz. É só questão de apertar o botão. E aí, se você não souber onde fica alguma função no IntelliJ, você pode me perguntar que eu te falo também na hora. Eu já uso o Tá, IntelliJ há beleza. 7 anos, então já decorei um monte de coisa. Né? Aqui é. Deixa eu ver, eu salvei uma. Isso aqui pareceram algumas anotações, ou, assim, pelo que eu ouvi dizer, uma Bíblia do Java, né? Mas parece ser uma coisa assim, um pouco mais. Tá em inglês, um pouco Hum, mais avançada. Mas talvez para eu consultar algumas coisas aqui pode servir também, né? hum. Deixa eu ver. Pode descendo um pouco mais. Dados primitivos, strings. Ok. Muito do que está escrito aí, essa playlist já aborda. Tá, É. Muito do que está escrito aí, o carinha lá no curso playlist que eu te passei, ele já fala dela. tá, beleza. Então, é Esses bem. enums é aqueles valores default que você tinha falado, né? Isso. Os enumerados são constantes, né? É um grupo de constantes. Tá. Em vez de Bom, ser uma beleza, então. constante sozinha, vai ser um grupo de constantes. Fechou. Por enquanto, menos é mais, tá? Eu sei que é fácil a gente conseguir os cursos na internet, tem muitos cursos, né, sobre o mesmo assunto. Aham, Por enquanto, menos é mais, foca em um ou dois no máximo, tá. não tem aquela sensação de que você está perdendo algo, que você deveria estar fazendo um curso melhor, que é mais superior, que é foda, nada disso. Todos eles vão ensinar a mesma coisa no final das contas, com poucas diferenças. Beleza. Então, não esquentem em ficar fazendo vários cursos, não. Não é para comprar nenhum curso também. Tá, Nem que o fechou. curso seja R$ 1, não é para comprar. Porque Tranquilo. existe uma coisa que acontece com os devs, que ele acha que se ele pagar, vai ter um efeito melhor, ele vai se sentir mais poderoso, vai se sentir mais confiante, ele vai aprender mais se ele pagar. Opa, tá enganando Não assim é. mesmo, né? Só pra sentir confortável na mente. Aí ele Sei como é. paga e não faz, aí não adianta de Eu já, nada. eu já fiz isso já uma vez. Eu também já fiz, é bem comum. É o famoso tutorial hell. Tutorial Tutorial hell. Hell? Tutorial hell, já ouviu falar disso? Não. Dá o termo aqui Tutorial. no Zap. Tutorial Tutorial. hell é inferno do tutorial. A pessoa nunca consegue ir para o intermediário e para o avançado. Ela fica só nos tutoriaizinhos, pulando de curso em curso, de tutorial em tutorial, de lançamento em lançamento. Aí vamos supor que o Fábio Akita lance um curso, aí a pessoa vai e faz o curso dele. Aí vamos supor que o outro cara, o Rodrigo Branas, que é outro cara bom também, lança um outro curso, aí a pessoa vai e faz o curso do outro cara também. Quando vai ver, a pessoa só ficou pulando de galho em galho, não consegue fazer nada. Você pedir para ela, cria um microserviço para mim aqui e consulta um CEP. Aí ela trava, ela não consegue. Porque ela só consegue fazer por imitação. Ela consegue fazer quando tem um acompanhamento, quando tem uma estrutura, quando tem um passo a passo, uma sequência, aí ela consegue fazer. Mas se eu falar assim, ó, cria tal coisa para mim, ela trava. É porque ela está no tutorial real. E ela tem, ao É, mesmo tempo, ela tem aquela ilusão de que ela está crescendo na carreira, porque ela está fazendo um monte de cursinho. olha, hoje em dia eu não tô assim, mas me identifiquei um pouco, viu? É bem comum Eu isso acontecer. buscando buscando o outro lado, que é saber lidar com a imprevisibilidade. Mesmo que dê algum erro, não se espantar, ler com calma e resolver. Isso. Você fica mais interessado do que frustrado. Você fica mais interessado com os erros do que frustrado. Isso é o caminho para você ir para o intermediário avançado. E cursos, poucos, muito poucos, e Aham. estratégicos, né?
Agora, 1 ou 2 no máximo, para você já está bom. Finge que não existe outras linguagens de programação por enquanto, Joia. exceto no trabalho, né, que você vai ter que usar elas, mas nos estudos, finge que só existe Java e Spring, e as coisas que estão naquela lista que eu te passei. Tá. Assim você vai ir mais longe, e aí, assim, eu já tenho algumas vagas de pleno aqui, mas ainda não está no momento. Preciso que você treine um pouco mais, para que eu possa te indicar e você passar na vaga. Não adianta eu te indicar agora para a vaga e você não passa. Vai só frustrar você. Aham. Eu preciso te preparar mais com conceitos, são teorias, né? O brasileiro, ele acha que teoria não serve para nada, né? Isso é um erro. Teoria e prática, os dois andam junto. Muitas entrevistas é só parte teórica. Se você não souber explicar, você pode até saber fazer. Se você não souber explicar, como se você não soubesse fazer na entrevista. E aí você não passa. Então, teoria e prática andam junto. O brasileiro tem um ditado assim: a teoria é uma, mas a prática é outra. A verdade na prática é outra. Isso é um raciocínio errado, porque se a teoria é verdadeira, a prática confirma ela. Né? Se a Uhum. teoria é uma e a prática é outra, significa que a teoria está errada. Então você tem que estudar de novo a teoria, porque você estudou a teoria errada. Não quer dizer em nenhum momento que a teoria é inútil. Isso que eu queria te passar. A teoria é útil, sim. Muito mais do que a gente imagina. Especialmente no brasileiro, que ele acha que é pragmático, só quer saber da prática. Aí ele negligencia a teoria e ele fica limitado muito rápido. Então, as duas coisas são importantes, tanto a teoria como a prática. Aí você consegue passar na entrevista. Quando eu perceber que você já está pronto, acho que nas próximas semanas, acho que você já deve ter avançado mais, aí a gente já faz algumas entrevistas simuladas comigo mesmo, que eu vou te fazer perguntas. Perguntas que eu já vou ter te apresentado previamente, pode ficar tranquilo. E Aham. aí, você respondendo corretamente essas perguntas, seria como se você estivesse respondendo corretamente na entrevista real. Uhum. Né? Aí você vai para a entrevista real e passa. Aí você começa a ganhar um salário bem melhor do que você está agora, nas vagas de pleno. Mas Joia. acho que eu estimo que mais 2 semanas, acho que você já deve começar a estar pronto para a vaga de pleno, para a entrevista mesmo, com chance de passar. Eu ia te perguntar isso, tipo, pela experiência que você já tem com alguns outros alunos, experiência também de carreira assim, quanto tempo você estima mais ou menos? Acredito Um que pouquinho, 2 semanas nesse um ritmo pouquinho de ansiedade só, né? faz parte, faz parte. Mas você está indo bem, você está estudando, você está se dedicando. Vamos agendar. Eu vou colocar aqui no seu WhatsApp e vou deixar fixo na conversa que dia 26 a gente vai fazer uma entrevista simulada. Tranquilo. Dia 26 desse mês. Dia 26/7. Entrevista de Dev Pleno. Eu já fiz muita entrevista de Dev Pleno e de Júnior e já fiz entrevista até de sênior. Então eu consigo simular muito bem uma entrevista com você. Bem realista. Ó, deixei fixado aqui na nossa conversa no WhatsApp. Dia 26/7. Então, até lá, a gente vai se preparando para que você consiga passar nessa entrevista mocada, né? Como diria. É um mock. Depois você vai aprender sobre mock. Fechado, tranquilo. Beleza, então? Tô indo nessa. Beleza. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até.